Olá. Hoje a gente vai mergulhar nos capítulos iniciais de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O nome já diz muito, né? Gênesis, origem, nascimento. Exatamente, vem do latim. E para essa nossa conversa, a gente está olhando o livro como um todo, mas focando bem no texto do primeiro capítulo, na versão Almeida Revisada e Atualizada, a ARA. Certo. E o objetivo é tentar entender como essa narrativa apresenta a criação do mundo da humanidade. Isso. Como que essa história é contada ali nessas fontes? E começa de um jeito bem forte, né? Uma terra sem forma e vazia. Trevas cobrindo tudo, o tal abismo. Uhum. Que a gente pode pensar como águas primordiais, um caos inicial, assim. E a narrativa é justamente essa passagem do caos para a ordem, em 6 dias. 6 dias. E Gênesis é bem mais que isso, claro. Ah, sim. Fala da origem de Israel, tem Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, Abraão, figuras centrais. Mas hoje o foco é esse comecinho mesmo, a criação. Então tá. Tudo escuro. E aí? O que acontece primeiro? A luz. É isso. O texto é direto. Disse Deus, haja luz e houve luz. Simples assim. E logo em seguida, ele separa a luz que chama de dia das trevas à noite. E já tem aquela avaliação. Já. E viu Deus que a luz era boa. Essa frase vai aparecer várias vezes, quase um refrão, né? Mostrando que o que está sendo criado é bom. Faz sentido. Dia 1, luz, e o dia 2, que vem depois. Organizar o espaço. Exato. No segundo dia, Deus cria o firmamento, que ele chama de céus, e a função é bem clara: separar as águas, as que ficam em cima do firmamento e as que ficam embaixo. Tipo, desenhando a estrutura básica. Isso, uma arquitetura cósmica inicial, podemos dizer. Entendi. E no terceiro dia, a organização continua, mas agora embaixo. Continua. As águas que estão debaixo dos céus se juntam num só lugar. E aí aparece a porção seca, a terra. Ah, surgem os mares e a terra. Isso. E não para por aí. Nesse mesmo dia, a terra começa a produzir vida vegetal. Grama, ervas que dão semente, árvores frutíferas, cada uma segundo a sua espécie. Esse detalhe da espécie parece importante, né? Reforça a ordem. Sim, uma ordem e diversidade que parecem planejadas. E claro, no final, viu Deus que isso era bom. Certo. Bem metódico. Dia 4. Imagino que seja para iluminar tudo isso. Iluminar e marcar o tempo. É quando Deus cria os luzeiros no céu. O sol para governar o dia, a lua para a noite e as estrelas. Ah, então o sol e lua não são a mesma coisa que a luz do primeiro dia. Não nessa narrativa. A luz veio antes. Os luzeiros do quarto dia têm a função explícita de separar dia e noite e servir de sinais para marcar estações, dias, anos. Como um relógio cósmico mesmo. Um relógio cósmico. Interessante. E a avaliação? A mesma. Viu Deus que isso era bom. Chegamos no quinto dia. Agora sim, a vida animal. Sim, a vida aquática e a vida nos céus. Deus cria os grandes animais marinhos, todos os seres que vivem nas águas e também as aves. E aqui tem uma novidade. Qual? Uma bênção direta. Deus abençoa esses seres para que sejam fecundos, se multipliquem e encham as águas e os céus. A vida é criada para florescer, para se espalhar. Entendi. E claro, Viu Deus que isso era bom. perfeito. E o sexto dia? Parece que é o grande final da criação, né? É o clímax, sem dúvida. Começa com os animais terrestres, os domésticos, os selvagens, os que rastejam. De novo, cada um segundo a sua espécie. Mantendo o padrão. Exato. E aí vem o momento mais comentado, talvez. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Uma declaração muito significativa. A nossa imagem. O que isso quer dizer exatamente? É um ponto bem debatido, né? Muito. Pode sugerir uma capacidade de relacionamento, de raciocínio, moralidade, ou talvez um papel de representante de Deus na Terra. O texto diz que ele os criou homem e mulher. E deu uma tarefa para eles, certo? O tal do domínio. Sim. Deu domínio sobre os peixes, as aves, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. É uma posição de responsabilidade, de administração. E o alimento também é providenciado. Sim, o texto menciona que Deus deu as plantas com sementes e os frutos das árvores como alimento para os humanos e também para os animais. E a avaliação desse dia é: Diferente? não é só bom. O texto diz:
Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. É uma avaliação da totalidade da obra, com uma ênfase maior. Muito bom. Marca o fim da criação ativa, então. Marca o fim dos 6 dias de criação. O 7º dia, que a gente sabe pelo restante do livro, é o dia do descanso de Deus. Ah, o descanso. Isso. Deus termina a obra, abençoa o 7º dia e o santifica. Estabelece um ritmo, né? De trabalho e descanso. Fecha o ciclo. Então, resumindo essa análise de Gênesis 1, a gente vê uma sequência, uma ordem surgindo do caos, né? Uma progressão. Da luz e organização do espaço até a complexidade da vida, culminando no ser humano. Criado de forma especial à imagem de Deus com uma tarefa e tudo isso avaliado pelo Criador como muito bom. Exatamente. Essa narrativa, para quem a segue, estabelece as bases de tudo. A origem do universo, da vida, da humanidade e a relação inicial entre o Criador e a criação. Uma relação de ordem, propósito e bondade. É uma visão bem completa do início de tudo dentro dessa perspectiva. E fica aquela questão sobre ser criado, a imagem e ter o domínio. Levanta perguntas, né? Se a humanidade tem esse lugar especial, essa semelhança, qual é exatamente a nossa responsabilidade com o resto da criação? O que significa esse dominar na prática? Fica aí pra gente pensar.